Hoje nós estamos sem a funcionalidade aqui do nosso telão, tá? Tem um probleminha aqui com o telão, ele não está podendo descer. Mas nós vamos seguir aqui nos slides, no notebook, amém? E você que está com a sua revista aí também, fizemos 25 revistas, né? E você pode acompanhar. A única coisa que eu lamento é porque no finalzinho, na explicação dos nefilins, só está aqui, eu não coloquei na revista, tá? Então, você não vai poder ver essa explicação, mas dará perfeitamente para todos compreenderem, amém? Então, hoje nós temos aí o nosso tema geral, né, que é luz para o meu caminho, é a tua palavra, e nós estamos falando, nesses dias, eu até estou anunciando como um subtítulo, né, que é Desvendando o livro de Gênesis, porque essas aulas de manhã, o que nós estamos fazendo é um verdadeiro desvendar de tantos mistérios que o livro de Gênesis tem para nós, né? O livro de Gênesis, ele é o livro mais importante para se compreender a Bíblia, porque ele é o início, ele fala de todas a sua criação, como Deus começou todas as coisas, e hoje você vai ver aí, e olha só, eu acho que é para poder, Deus já sabendo, para me poder não ficar orgulhoso, né? Porque eu fiz, irmãos, aqui um PowerPoint das duas descendências, a de Caim e depois a de Sete, que ficou um show. E aí nós não temos aqui para apresentar. Está aí também, mas aqui no slide é que ela ficou bem legal. Qualquer hora a gente marca para poder passar isso, né? Então, ou seja, o livro de Gênesis, ele é a base da Bíblia, né? É o início, por isso que é no princípio, né, de todas as coisas. Deus criou para nós sabermos. Então, o desenvolvimento, por exemplo, do conhecimento lá no Novo Testamento, se nós não tivermos uma base aqui no Antigo, de conhecer os assuntos, quando a gente chega lá no Novo Testamento, que vai ser repetido muita coisa, que vai ser esclarecido, que vai ser tocado nesses assuntos, a gente não sabe do que é que está falando, né? Então, no Novo Testamento, fala de muitos assuntos do Antigo Testamento, especialmente Êxodo e Gênesis e Êxodo, né? Então, vamos lá. Nós vimos então que após a queda de Adão e Eva, os dois foram expulsos do Éden. E no capítulo 4, começa então os relatos da descendência de Adão, onde nós vamos ver as consequências desse pecado, as consequências que Adão e Eva começaram a sofrer a partir da sua desobediência. E aí, claro, né, para toda a sua descendência. Por isso que o livro de Gênesis, ele vai trabalhar muito mostrando a genealogia. E na Bíblia, de um modo geral, nós vamos ver também várias genealogias, até no Novo Testamento, exatamente porque elas trazem essa importância de ligar lá em Adão, de ligar lá na descendência de Sete, ou depois na descendência de Sem, tá? Então, traz toda essa importância. E nós vamos ver, então, os descendentes de Adão, Caim e Abel e Sete, e suas linhagens também até Noé. Isso traz assim para nós um panorama muito importante, que vai ligar Adão, claro, né, o primeiro homem, Adão e Eva, depois os seus 3 primeiros filhos, Caim, Abel, e depois que Abel é morto, 130 anos depois, ele vai ter Sete. Então, toda a descendência de Adão vai ser figurada em Sete, porque é da descendência de Sete que vai nascer Noé. A descendência de Caim, como você vê aí na revista, foram todos eliminados no dilúvio, né? Então, nós vamos lá, Caim e Abel. Esses são, então, os 2 primeiros filhos, já falamos. Caim, o significado do nome é adquirir ou possessão, e tem outros também, outros desdobramentos, tá? E Abel revela
que é passageiro, vapor, o significado do seu nome. Em Gênesis 4, 1 e 2, diz assim, 2, diz assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz a mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aqui nós já temos a informação do nascimento desses dois primeiros filhos, de Adão e Eva, e também as suas atividades, né? Que isso vai ser importante para quê? Para quando eles, então, forem fazer os seus sacrifícios, é aí que a coisa vai ficar complicada, mas a gente já saber que aqui Caim cuidava das coisas da terra e Abel era pastor de ovelhas, né? Caim se torna lavrador e Abel, então, pastor de ovelha. Aí o versículo 3 em diante diz assim, e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Essas duas ofertas que eles ofereceram a Deus, e depois então, por Deus rejeitar Caim e a sua oferta, é claro que a partir daí é que Caim vai se irar. Caim vai se irá tanto e ficar com tanta inveja e ciúmes do seu irmão a ponto de matá-lo. Nós já conhecemos essa história, mas eu quero trazer alguns detalhes disso, né? A oferta de Caim é rejeitada por Deus. Por quê? Por que Deus rejeitou? Né? Porque Deus rejeitou a oferta de Caim. E por que Deus aceitou então a oferta de Abel, né? O texto em si, ele não traz muitos detalhes, mas as tradições judaicas nos diz assim, que Caim comeu de seus frutos até se fartar, e do resto ele levou para oferecer a sua oferta. As tradições judaicas, dentro das tradições chamadas Torá oral, ou seja, são as interpretações que o povo judeu tem sobre esse texto, e essas interpretações lá muito antes de Cristo, tá? Então eles dizem que Caim, ele colheu os seus frutos, de fato, mas ele primeiro comeu, se fartou, e depois do resto ele foi oferecer para Deus, o que vai nos mostrar que Caim, ele não tinha uma postura de reverência, ele não tinha um coração voltado para Deus, tá? Abel, ele demonstrou atenção, ele demonstrou cuidado e satisfação em oferecer a sua oferta. Então, ou seja, as lições que nós podemos tirar de tudo isso, primeiro, que Caim, ele sabia como deveria ser feita a oferta, mas ele agiu com desprezo. E por que nós sabemos que ele sabia? Porque a tradição também vai nos dizer que, por exemplo, quem foi a primeira pessoa que recebeu a orientação para poder fazer ofertas a Deus? Foi Adão. Então Adão sabia de tudo isso, sabia qual era a vontade de Deus, sabia qual era a postura que se deveria ter. E Adão, então, lógico que transmitiu para os seus filhos, ensinou. A tradição vai dizer o seguinte, que chegou esse dia especial em que Adão chama os seus dois filhos, após então já estarem adultos, né, para que eles então pudessem oferecer as suas ofertas no seu culto, oferecer a sua oferta a Deus. Então Caim, ele sabia como deveria ser o seu coração, como deveria ser a sua postura, mas o que ele fez? Ele agiu com desprezo, ele agiu sem dar a mínima importância para aquilo que ele estava fazendo, tá? Deus então não se agradou de Caim e nem da sua
oferta. Por quê? Porque há de termos uma postura adequada para oferecer o nosso culto a Deus, para oferecer a nossa oração, a nossa devoção, né? A nossa entrada na presença de Deus, ela precisa ter a devida reverência, o devido comportamento, né? E o que percebemos então é que Caim, ele não teve nenhuma reverência, ele não teve nenhuma atitude de reconhecimento da importância daquele ato que ele estava fazendo, né? E aí diz que, porém, Deus agradou-se de Abel e de sua oferta. Por quê? Abel, ele tinha o coração bom, voltado para Deus, ele fez tudo em reverência, conforme tinha aprendido então de Adão. E como que nós sabemos disso? Aí nós vamos para o Novo Testamento, algumas explicações do Novo Testamento. Por exemplo, em 1 João 1,12, diz que havia pecado no coração de Caim. Então, a própria Bíblia, no Novo Testamento, interpretando essa passagem do Antigo Testamento, João vai dizer que tinha pecado no coração de Caim. E o que isso nos revela, né? Diz o texto assim, ó: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, ou seja, Caim, ele já tinha o seu coração mau, já tinha o seu coração não voltado para Deus, e as suas obras eram más, as suas obras eram desagradáveis, as suas obras não estavam em coerência com os princípios de Deus. O Novo Testamento nos informa isso. Depois, em Hebreus 11:4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Então, por que o sacrifício de Abel foi maior, no sentido de ser melhor, de ser agradável? Porque ele fez de coração, ele fez de fé, ele fez não algo banal, não algo mecanizado, entende? E isso nos ensina a postura também que nós devemos ter com as coisas de Deus, tanto com a oferta, tanto com tudo que nós vamos fazer. Não é uma coisa banal, as coisas de Deus precisam ter separação, tanto é que a palavra santificar significa separar, colocar de lado. Então, para fazermos as coisas de Deus, precisa sim ter uma separação, precisa ter um cuidado. A Bíblia até vai dizer: ai daquele que faz a obra de Deus, o quê? Relaxadamente. O que é relaxadamente? Não ter cuidado, desprezar, menosprezar, não valorizar, não se atentar. Foi isso que Caim fez. Uma vez que a tradição vai dizer que ele comeu até se fartar, chegou a hora de ir lá fazer a minha oferta, ele foi lá, do resto que tinha, ele colocou lá. E isso vai resultar muito mal, diz aqui ainda, as explicações judaicas são de que Abel não ofereceu algo da sua própria ideia, como Caim, mas um animal degolado, que cumpria também o requisito de Deus. Então, com certeza, eles já tinham toda a diretrizes de como deveria ser feito essa oferta. Esse comentário aqui, por exemplo, de que ele deveria ter oferecido um animal degolado, sim, a Bíblia vai falar isso, tanto na tradição oral, que é esse período aqui, que não está registrado, depois entra também na lei de Moisés a explicação do sacrifício. Eu acredito que o que Moisés escreve e a nota que nós temos escritos aí na Levíticos, não vai ser diferente daquilo que Adão já fazia. Não vai ser diferente da forma tradicional que Adão já fazia. Então, tem sim uma verdade. Caim, ele agiu nesse momento contrário. Agora, a Bíblia também vai dizer que Deus recebe as primícias dos frutos da terra? Sim, mas no momento certo. Cada coisa dentro do seu momento. Cada sacrifício, cada oferta tem a sua forma correta. Então, aqui o comentário é que Abel, sim, ofereceu da forma correta, mas Caim, não.
E Deus então vai exortar Caim, porque além de Caim fazer o que é errado, o que a natureza, o Etzer Hará, que é a tendência para o mal, que nós já falamos, que entrou em Adão e na sua descendência, é que é o seguinte, que quando nós fazemos o que é errado, mas alguém chega e diz para nós, está errado, ao invés de aceitarmos, de refletirmos, não, a primeira reação nossa é irar, é ficar irado, é achar ruim, é não aceitar. Você já prestou atenção nisso? Não aceitamos. Nós fazemos e queremos que seja daquele jeito. Aí chega alguém, seja seu pai, sua mãe, seu líder, que vai te mostrar o caminho, a pessoa se desfigura. É o que Deus disse. Adão caiu o seu semblante. Vamos lá no texto, capítulo 4, verso 6. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à sua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, a exortação de Deus aqui, não foi em uma reprovação para sempre de Caim. Não, Deus disse, olha, esse momento você está errado, não vou aceitar. Não é assim que deve ser feito. Mas se você fizer bem, você vai ser aceito. Ou seja, se você fizer da maneira correta, então você vai ser aceito. Mas o que Caim fez? Ele se irou e Deus diz, o pecado, né, a tendência para dar uma vazão nessa sua ira, já está em você. Você deve dominar isso. Você tem que se controlar. Se você não se controlar no momento da repreensão, da exortação, no momento que você está irado, este mal vai tomar conta da sua vida, vai invadir a sua vida e você vai fazer coisas piores, que é o que vai acontecer então com Caim, né? Deus o exortou a não ceder ao desejo mau que estava ali espreitando. Deus disse a Caim que se ele fizesse certo, seria aceito, é o texto aí, né? Mas Caim não deu ouvidos ao Senhor, ele continuou obstinado em seu caminho de ira, de inveja e de vingança, ok? Vamos ver o texto aí, 4, 6 ainda, né? E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Nós já lemos, né? E por que descaiu o teu semblante? Então, quando isso acontece, irmãos, numa repreensão de Deus na nossa vida, nós precisamos refletir. Nós precisamos entender através dessa lição que a tendência para descambar para as coisas ruins, ela é muito mais natural, muito mais fácil. Agora, para resistir o mal, nós vamos ter que ter força, nós vamos ter que ter domínio próprio, nós vamos ter que nos esforçar bastante. É isso que Deus diz para Caim. Veja aí, a tendência para o mal é grande. Somente com um novo nascimento espiritual é que conseguimos ficar mais fortes e nos esforçar para não ceder para a declinação do mal. É isso que a Bíblia nos diz, né? Quando o mal entrou em Caim, em Adão e Eva, e transmitiu agora para Caim. Caim agora já irado. A Bíblia quer nos mostrar uma progressão do desenvolvimento da tendência para fazer o mal, da tendência para o pecado. Outra anotação. Por isso, só consegue abandonar as coisas que não agradam a Deus após o novo nascimento, ou seja, a conversão. Pensa bem, porque muitos, talvez dos que estão aqui, dos que estão nos vendo na live, muitos dos que nós conhecemos, que lutaram para ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter, uma mudança nas suas atitudes, e não conseguiam. Até mesmo pessoas que viviam embriagadas ou toxicômanos, drogados, não conseguem. Mas um dia que ele encontra com Jesus, e Jesus envia o Espírito dele sobre essa pessoa, fazendo o quê? Fazendo com que ela se fortaleça, fazendo com que ela se sinta mais fortalecido. E a partir desse momento ele consegue mudar de vida. Ele consegue mudar o rumo da sua vida. Ele consegue um pouco de domínio. É exatamente isso, irmãos. Porque o homem natural, sem a ajuda de Deus, é muito difícil, né? E há situações que somente quando o Espírito de Deus vier sobre a nossa vida. E aqui eu estou trazendo um comentário
natural nosso, que nós conhecemos, nós mesmos. Quantas vezes pessoas que tentam mudar comportamento, consertar casamento, um monte de coisa, mas não consegue, porque o etserrerá, que é a tendência para o mal, faz ele fazer o que não queria. Mas o dia que ele deixa o Espírito Santo entrar, que ele aceita Jesus, ele começa a se fortalecer, ok? Apesar de a tendência para o mal não sair de nós. Por isso que há o cuidado, e Paulo fala sobre isso. Cuidado para que o velho homem, ou seja, a velha natureza, venha de novo sobre você e te domine novamente. Amém? Então, o primeiro homicídio, logo depois dessa repreensão, de Caim estar irado, de Caim estar dessa forma, vai acontecer o homicídio. O primeiro homicídio aconteceu depois do culto, por ciúme. Eles estavam no culto, oferecendo sacrifício a Deus, e o seu irmão teve ciúme, né? O ciúme pode então cegar a pessoa, o ciúme pode fazer uma pessoa tomar caminhos totalmente contrários aos de Deus, para satisfazer seu gosto, seu desejo. Foi o que Caim fez. O ciúme nos cega, e isso pode acontecer onde? Dentro da igreja, no nosso meio, no povo de Deus, por não darmos ouvidos à voz de Deus, por não aceitar uma repreensão, por não aceitarmos uma exortação. Então cria-se o ciúme, aí então racha-se igreja, divide-se ministério, divide-se família, acaba-se amizade, destrói tudo. A Bíblia vai dizer que os ciúmes é como um fogo no peito. Depois, os dois irmãos estavam servindo a Deus, mas um com motivação certa e o outro não. Esse é o motivo. Deus não aceitou Caim e nem sua oferta, pois ambos estavam errados. Quem estava errado? Caim, na posição dele, na postura dele, na forma de servir a Deus. Caim, olha só, ele quis servir a Deus conforme a sua cabeça. Ele quis servir a Deus conforme ele achava que deveria fazer. É isso, irmãos. E depois, fazendo assim, o que ele fez? Ele não tinha a direção de Deus, não obedeceu. Até ele tinha, mas ele não obedeceu. E ele fez conforme ele quis, e ele ofereceu uma oferta imprestável. Então, Caim não estava certo, e nem a sua oferta estava certa. Os dois estavam errados. Os dois, a postura e a oferta dele. Que é isso que pode acontecer conosco. Quando nós estamos com a nossa postura errada, com a nossa posição equivocada em relação a Deus, nós começamos a tomar as decisões conforme nós achamos. E isso é que é o engano, irmão. Nós temos liberdade para nós tomarmos nossas decisões com relação à nossa vida, com relação às coisas seculares, com relação às coisas de Deus, não temos. Com relação às coisas de Deus, é a direção de Deus, é a diretriz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Caim tinha então um coração mau. A oferta, nem a oferta foi observado, né, nos seus procedimentos. A oferta, sem nenhuma observação dos procedimentos de Deus. Ou seja, vai ofertar, vai oferecer algo para Deus, observe os procedimentos de Deus, como é que Deus quer, entende? Vou pegar só um exemplo aqui. A Bíblia diz para nós socorrer os doentes, os enfermos, as viúvas, os necessitados, sim ou não? Não diz? Diz, mas a mesma Bíblia diz, trazei o dízimo e as ofertas no gasofilaço, na casa do Senhor. O que muitas pessoas fazem? Elas dizem assim, não, eu pego o meu dízimo e eu mesmo patrocínio, eu mesmo administro, melhor dizendo, eu mesmo levo, eu mesmo dou. Não, você pode fazer isso com a outra parte, porque senão você está criando uma regra para você, que a Bíblia não diz dessa regra. A Bíblia diz que eu tenho que fazer o que é de Deus. Agora, quando o meu coração é bom, o que eu faço? Eu excedo aquilo, eu excedo. Então, além de eu fazer o que a Bíblia diz para fazer, eu então me compadeço das outras pessoas, porque é isso que nós temos que fazer. Não adianta também alguém dizer assim, eu trago meu dízimo e a minha oferta na igreja, mas o seu coração é avarento. O seu coração não está voltado para Deus. Não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem amor.
Amém? Não se ire comigo, não é eu que estou dizendo, é a palavra, viu? A morte então de Abel. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Matou por inveja. Matou por inveja. Matou por ciúmes, né? Matou por estar irado durante o culto. Pegou raiva do próprio irmão. Então, irmãos, isso traz uma lição muito grande para nós. Tomemos cuidado com o nosso coração. Caim foi então amaldiçoado depois que fez isso. E virou fugitivo. Foi isso que ele fez. Ele fugiu da presença de Deus, né? Todas as vezes que nós somos exortados por Deus e nós não obedecemos, o que nós fazemos? Fugimos também. Fugimos da presença de Deus. Eu não quero ouvir conselho de Deus, eu não quero ler a palavra, eu não quero ir no culto, eu não quero ouvir, porque eu quero fugir. Foi o que aconteceu com Caim. Ele vai virar um fugitivo agora, depois que ele foi amaldiçoado. Foi morar na terra de Nod. Nod não é um lugar, Nod significa fuga. Aqui o que acontece com a tradução? A tradução é quando a gente olha e fala assim, Caim foi morar em Nod, uma região ali do Jardim do Éden. Não, é porque o tradutor não quis traduzir a palavra. Ele deixou Nod, mas Nod significa fuga, terra de fuga. Não é que Caim saiu, aí chegou lá na cidade de Nod, e ele encontrou uma cidade grande, e lá ele encontrou uma mulher e casou. Não, ele fugiu. Ele mesmo vai dizer isso, né? Caim se tornou errante, andarilho, vagabundo. No capítulo 4, verso 14, ele diz, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. Então ele mesmo está declarando que ele vai ser fugitivo da presença de Deus, vai ser errante, só que ele tem medo. Ele diz, mas todo aquele que me encontrar vai querer me matar. E olha o que Deus vai fazer, né? A misericórdia de Deus. Caim então vai receber uma marca de Deus, para ninguém o matar. É isso que o texto diz, Gênesis 4:15. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Então, a marca que Deus vai colocar em Caim, é para ninguém o ferir, para ninguém o matar. Ok? Irmãos, deixa eu perguntar a vocês, você está com calor aí embaixo? Podia ligar aqui, irmão? Aqui em cima está num calor. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor vai colocar essa marca em Caim, que já tem muitas especulações por aí, mas não, Deus coloca uma marca. Alguns, até nas tradições judaicas, vão ter opiniões diferentes. Uns vão dizer assim, que Deus colocou a primeira letra do nome dele na testa de Caim. Outros vão dizer que ele foi marcado com sangue. Então não há, como a Bíblia não fala o que foi, só que Deus o marcou, né? Agora vamos ver então a descendência de Caim. Capítulo 4, verso 17. E aconteceu, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade, conforme o nome de seu filho Enoque. Então aqui já, nós não temos mais detalhes, mas está dizendo que ele casou-se, né, que ele conheceu sua mulher. E conheceu aqui, não é no sentido de, oi, tudo bem, como é que é seu nome? Não, significa ele teve relação com ela. A Bíblia chama de coabitou, ou teve relação com ela, para que ela pudesse então se engravidar. E o primeiro filho é Enoque, e ele então, agora que ele vai construir uma cidade, veja só, né? Então ele não foi para Nod, que é uma cidade, agora que ele vai dizer Nod, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho. Ok? E na descendência de Caim, será assim, nós vamos ver o pecado se proliferando. Olha só, vai ter bigamia. Primeiro caso de bigamia vai ser nos descendentes de Caim, capítulo 4, verso 19, diz assim, tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. Depois, homicidas também,
4:23. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Lameque vai tornar homicida também. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Então aqui nós temos a descendência de Caim. O pecado vai aumentar grandemente, tá? Depois nós temos também na descendência de Caim, que vai ser um dos motivos do dilúvio, perversão sexual, valentões, tá? Que vai ter na descendência de Caim. Aí agora aí na sua revista, se tivesse aqui ia ficar muito legal, a descendência de Caim. Então nós temos aí Deus, Adão e Eva, depois nós temos Caim, Abel, Sete, que vai nascer depois, e nós temos Enoque, Irade, Mejael, Matusalém, Lameque. Aí da Lameque vai casar com Ada, e vai ter Jabal e Jubal. Eu acho que era gêmeos, né? Jabal e Jubal. E depois vai casar com Zilá, e vai ter Tubal-Caim, e vai ter Naamá. Essa então é a descendência de Caim. Agora, entenda, a Bíblia vai mostrar que toda essa descendência de Caim vão ser extinta no dilúvio. Quando o dilúvio vier, vai acabar com essa descendência, tá? Por quê? Porque os descendentes de Sete, o qual veio Noé, é que vai permanecer na arca. Vamos seguir. O nascimento agora de Sete, o verso 25 do capítulo 4 diz assim: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho, em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Veja que aqui nós temos um marco também, bastante interessante, dizendo que a partir do nascimento de Enos, é que o nome de Deus vai novamente ser invocado. Nós temos aqui primeiramente a descendência de Caim, que não invocava Deus, que não buscava Deus, uma descendência separada, que seguiu o caminho do mal. Mas agora dos descendentes do terceiro filho de Adão, que é Sete, vai nascer Enos, e vai dizer que a partir desse momento então, o nome do Senhor será invocado. Segundo os comentários e as tradições, não que o nome de Deus não era invocado, não que não havia isso. Sim, mas havia. Mas a partir desse momento, será um marco maior. Será o momento em que Enos vai começar então a levantar altares, vai começar de fato a invocar o nome de Deus, se diferenciar desta geração de Caim. Adão, ele vai viver 930 anos, e o texto vai dizer que ele teve filhos e filhas. Eu até coloquei aí, que ele teve filhas, capítulo 5, verso 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Por que o texto nos mostra isso também? Porque quando a gente pergunta assim, Adão teve Caim e Abel. Caim matou Abel. Então, Caim fugiu, virou fugitivo, ele casou com quem? Só porque o texto aqui não traz completamente as descendências de Adão. Mas nesse texto aqui, nós estamos vendo a informação dizendo que Caim teve filhos e filhas. Então, com certeza, ele não teve só Caim, Abel e Sete. As mulheres geralmente não entravam nas genealogias. Então, possivelmente, o que acontece? Caim, ele casou com uma de suas parentes. Lógico, não tem outra conclusão, né? Ok? Depois, Sete viveu 807 anos e teve filhas. Mas o texto bíblico aí não vai dizer quantas, tá? Capítulo 5, verso 7. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos. E gerou filhos e filhas também, tá? O que nós temos no relato, quando o dilúvio vai acontecer, é que havia centenas de pessoas. Centenas, né? Se Adão viveu 930 anos, e já com 130 anos, depois de Abel, ele já teve Sete, e Sete vai ter uma descendência muito grande, tá? Então,
a multiplicação de pessoas também foi muito grande. Agora, aí na genealogia de Adão até Abraão, que ia ficar muito lindo aqui, vamos lá. Eu destaquei aqui, primeiro, eu já deixei aqui no slide, Noé e Abraão, para que a gente saiba que esses dois serão os dois principais descendentes de Sete, tá? Então, nós temos Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque vai ter Noé, Sem, Arfaxade, Zelá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão. Aí eu coloquei ainda, depois de Noé, ainda acrescentei Cã e Jafé, que serão os 3 filhos de Noé. O único que vai sobreviver, a única descendência que vai sobreviver depois do dilúvio. Porque o restante até aqui, todos ou morreram, naturalmente, ou vão morrer, né, perecer no dilúvio, certo? Vamos seguir aqui então. Gênesis 6 vai mostrar agora o pecado generalizado. Então veja que Caim, por desobediência, por ter o coração ruim, oferece uma oferta a Deus de forma errada, irado, mata o seu irmão. Depois Lameque, o seu descendente, também já vai virar homicida, já vai matar 2. Nós temos ele também que vai casar já com 2 mulheres. Então, chegamos no capítulo 6, a gente não tem corretamente essa cronometragem, mas o que acontece? O pecado vai estar generalizado. E capítulo 6, verso 2 diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O texto aqui, irmão, nos diz as características dos filhos dessas 2 descendências. Por exemplo, gigantes, pessoas extraordinárias, valentes, violentos, varões ou varão de renome, e corromperam a terra com sua imoralidade. Esse texto, ele é um dos textos mais difíceis de ser interpretado e de chegar-se a uma conclusão. Não está aí na revista, mas no final eu vou trazer aqui uma explicação para vocês, tá? Agora, dentro daquilo que se costuma interpretar e dizer, quem são esses filhos de Deus? E quem são essas filhas dos homens? Eles costumam dizer, por exemplo, mostra a linhagem no capítulo 4, a linhagem de Caim, que vai ser chamada filha dos homens. E o capítulo 5, a linhagem piedosa, a descendência de Sete. E Gênesis 6 vai ter uma mistura dessas 2 descendências, o que vai então desagradar a Deus, tá? Essa é uma das explicações sobre os gigantes, fruto da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Mas o que eu fiz questão de colocar aí é uma explicação, é uma interpretação, mas o texto não diz isso. O texto original não diz isso, tá? E a gente, para poder ter o entendimento do texto bíblico, nós precisamos diferenciar o que é interpretação do que é tradução. Então, essa interpretação aqui, ela foi dada centenas de anos depois, ela não faz parte da tradição judaica, ela foi dada dentro da tradição cristã, tá? Em dizer que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, e que os filhos dos homens eram os descendentes de Caim. Vou trazer uma explicação disso mais à frente, tá? Diz ainda o texto, capítulo 6, versos 4 e 5. Havia naqueles dias gigantes na terra. Aqui, olha só, eu estou ensinando aqui coisa profunda, irmão. O texto já começa: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. Então, ou seja, os gigantes não são fruto do relacionamento. Porque ele já está dizendo, havia gigantes antes, e também havia gigante depois. Seguindo, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos.
não está dizendo que esse filho era gigante. Olha só, estes eram valentes. Que os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O que acontece aqui, mesmo dentro das explicações que eu vou trazer, é que o texto nos revela que houve ali uma multiplicação tão exagerada do pecado, da desobediência a Deus, a ponto de Deus resolver dar cabo de toda a humanidade, e não só da humanidade, também dos animais, de todos os seres vivos, que não fossem aquáticos, e acabar com tudo. Agora, o que nós podemos então aqui inferir? Se a maldade, se a questão aqui envolvia descendência de Sete e descendência de Caim, por que que Deus se irou tanto, a ponto de querer destruir tudo, acabar com tudo? Então, fica aí com essa pergunta que nós vamos analisar mais no final. É porque é algo de muito grave, e não está só nas minhas palavras, o Novo Testamento também vai trazer isso. Tá? Muito grave aconteceu nesse período aqui, que fez com que Deus resolvesse não permitir esta situação. Tá? Então, diante do cenário caótico da humanidade, dominada pelo pecado, Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Claro que arrependeu aqui, uma linguagem antropomorfísica ou antropopatia, aquilo que traz qualidade para o homem poder entender. Mas o que Deus viu aqui, que Deus não era isso que Deus queria que acontecesse. Mesmo Deus tendo dado o livre-arbítrio, nós não estamos livres para fazer o que quisermos. O juízo de Deus virá, foi o que aconteceu com o dilúvio. O texto diz, Gênesis 6 e 7, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, a ira de Deus aqui, sobre essa situação de pecado, foi tão grande, que extrapolou. Houve uma contaminação do planeta, houve uma contaminação dos animais também. Por isso que o dilúvio vai destruir tudo. Continuando, diz, a família de Noé foi a única que cumpria as normas morais e espirituais de Deus. Capítulo 6, verso 8 e 9, diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Andar com Deus, até coloquei a explicação, significa obedecer a Deus. Noé obedecia a Deus. Noé não se deixou contaminar com a situação caótica que estava à sua volta. Então ele obedecia a Deus. Por isso vai ser a pessoa escolhida por Deus para poder executar ali a salvação nesse período de dilúvio, né? Diz ainda o texto, 6, 11 e 13. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Agora eu vou trazer uma explicação, que não está aí na sua revista, sobre os gigantes. Por exemplo, Judas, nós vamos encontrar no Novo Testamento, no versículo 6, que só tem um capítulo, Judas diz assim, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia.
E existe um livro dentro da tradição judaica, chamado de Enoque, livro que escreveu Enoque, tá? Que diz assim, no verso 14 dele, capítulo 14, Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Agora, eu pergunto, né? Quem é esse Enoque? O próprio texto de Judas vai dizer que este é o sétimo da geração de Adão, né? Como o texto nos diz, depois de Adão, aquele que andou então com Deus. Vamos seguir aqui. Essa é uma explicação que eu estou trazendo, por isso que eu nem coloquei aí, tá? Para vocês. Gênesis 5:24 diz assim: andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Enoque era justo. Enoque então obedeceu a Deus. E Deus, segundo toda a tradição judaica e cristã, ele não passou pela morte, ele foi arrebatado, tá? E esse Enoque é que tem dentro da tradição judaica um livro chamado Profecia de Enoque, que essa profecia, ela não entrou nem no cânon judaico e nem no cânon cristão, ou seja, na seleção de livros, mas ela é muito respeitada pelos judeus. E Judas fez menção dele também. Por exemplo, Judas ele está fazendo menção dessa profecia do livro de Enoque, o sétimo depois de Adão, sobre o juízo de Deus sobre a terra daqueles dias. O que eu estou trazendo aqui para explicar? Que esses textos bíblicos do Novo Testamento, tanto aqui de Judas, tanto de João, de Pedro, tanto no Apocalipse, vai nos mostrar que houve lá no passado uma geração de anjos, uma geração de criaturas de Deus, que não eram homens, que desobedeceram aquilo que Deus havia estabelecido. E eles então, de alguma forma, conseguiram se materializar, tá? E ter relação com as mulheres humanas. E dessas mulheres, então, nasceram essas pessoas que não eram nem divinos e nem eram humanos. Virou uma coisa estranha. E o próprio texto bíblico vai dizer que eles eram valentes, que eles eram homens de famas, e que, através deles, começou-se a proliferar o pecado de uma maneira tão descontrolada que Deus vai resolver acabar com tudo isso. E o texto no Novo Testamento vai dizer o quê? Que Deus vai mandar prender esses anjos. Quem já viu isso aí de Judas, Apocalipse? Está lá. Deus não permitiu que esses anjos ficassem soltos. Ok? Diz que Judas está então fazendo menção dessa profecia. Depois, esse livro não entrou no cânon, como eu expliquei, mas sempre foi aceito pelos judeus como autêntico, e é nele que temos mais informações sobre essa mistura de filhos de Deus com as filhas dos homens. E aqui ia ficar muito show. Eu acho que não sei se está aí, mas do jeitinho que eu pus aqui não está. Capítulo 6 é uma explicação, capítulo 6, verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Primeiro, que a explicação de Enoque não vai dizer que eles quiseram ter relação com as mulheres. Não, vai dizer que os anjos, ou esses filhos de Deus, eles queriam ter filhos, eles queriam ter gerações para eles, eles queriam gerar filhos. Mas como nós temos no Novo Testamento, Jesus dizendo que os anjos não geram filhos. Então o que eles fizeram? Eles extrapolaram essa barreira que Deus estabeleceu, e de alguma forma, alguma coisa aconteceu, porque então eles conseguiram vir, e não sabemos de que forma também, como eles fizeram com que as mulheres concebessem filhos para eles, tá? A tradição vai dizer que esses homens ensinaram todo tipo de pecado para a humanidade, ensinaram a arte da guerra, ensinaram a fabricar armas,
de guerra, ensinaram todo tipo de magia, de prostituição, de promiscuidade. Então a terra estava completamente destruída. E também, como eles eram valentes, o texto diz que eles tinham uma grande estatura, não vou tentar medir aqui o tamanho, mas que o que eles faziam? Eles escravizaram os homens, e os homens então traziam todos os seus mantimentos para eles comerem, só que nada era o suficiente, e eles então começaram a comer os animais, que até nesse momento era proibido. Deus não havia dado os animais como alimento para o ser humano. Começaram a beber o sangue, e depois de tudo isso, sabe o que aconteceu? Eles partiram também para cima dos homens, começaram a atacar os homens, começaram a matar os homens. Então os homens clamaram a Deus. Quando os homens clamam a Deus, é que Deus vem para poder intervir e não permitir essa situação. Aqui diz assim, Vaireru venei ha Elohim. O texto está dito na tradução nossa, viram os filhos de Deus, mas na verdade, literalmente é filhos do Deus, que é o ha Elohim, filho do Deus, tá? Para a gente entender. E depois, nós temos também, Et Benot Hadam, filha do homem. No nosso está escrito assim, a tradução, filha dos homens, mas o original é filhas do homem. E o homem aí, Adam, humano, filha de humano. Então, ou seja, filha de Deus, filhos de Deus com filha humana. Essa é a tradução, tá? Aí o que acontece? Quando não se tem uma condição nossa, humana, de trazer um entendimento sobre o texto, que é muito complicado, muitas interpretações são sugeridas, mas o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso. Como eu já disse, interpretação é uma coisa e tradução é outra. Filhos do Deus, filhas do humano. E se não, aqui a conclusão, né? Se não são duas espécies de seres diferentes, por que essa diferença então no texto? Por que o texto que sempre diz que é filha de Caim, os descendentes de Caim, os descendentes de Sete? E depois eles falam, os filhos, né? Ha Elohim e Ha Benot Hadam. Et Benot Hadam, filho do homem. Porque tem uma diferença, tá? As explicações, a Bíblia não tem esse objetivo de explicar tudo, tá? Não tem. Diz assim, sucedeu naqueles dias quando se multiplicaram os filhos de Adão, e lhes nasceram filhas belas e agradáveis, e viram-nas os anjos, filhos dos céus, e cobriram-nas, e cobiçaram-nas, e falaram um com o seu companheiro, dizendo, eia, tomemos mulheres dentre as filhas de Adão, e venham nascer filhos para nós. Esse aqui é no livro de Enoque, tá? Essa é a interpretação do livro de Enoque desse texto. Ou seja, é a mesma narrativa de Gênesis 6, só que aqui ele traz uma interpretação daquela época lá, ok? Os anjos desejaram ter filhos para eles com as mulheres, não desejaram as mulheres como muitos dizem hoje, né? Então, ou seja, a impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Lembra que Enoque andou com Deus, andou no caminho de Deus, Noé também andou no caminho de Deus, mas essa geração aqui, depois desta mistura, eles então se desviaram completamente, né? E ensinaram todo tipo de pecado e maldade aos homens. Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de matá-los, de devorá-los, e os homens sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Ou seja, tudo isso foi então o motivo de Deus enviar o dilúvio como juízo para destruir toda a humanidade. Então o pecado ali, antes do dilúvio, não foi só o pecado da descendência de Caim, mas o pecado das duas descendências. Das duas descendências.
Porque quantos que nós vemos aí na descendência de Sete, e que Deus vai dizer que só Noé é que era justo, e que deu a permissão só para Noé se salvar. Agora, o texto também não diz que essas pessoas foram mortas no dilúvio, ou se também foram assassinadas, tá? Por essa descendência maligna, porque tem isso também. Porque se eles eram violentos e começaram a agir com violência sobre a geração de Sete, então eles podem ter sido assassinados, ok? Esse aqui, irmãos, a quem tiver interesse, é chamado livro de Enoque, tá? E para a nossa conclusão, vimos então que o texto não está dizendo que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, e nem que as filhas dos homens são descendentes de Caim. Está aí na sua Bíblia. Aí diz isso? Aí não diz isso. Não está dizendo isso, tá? Essa é uma interpretação e não uma tradução do texto. Os gigantes são, que é outra coisa também complicada, porque a palavra que está lá no original é nefilins. Na verdade é nefilim. Depois as traduções colocou nefilins, colocou já no plural. Um termo hebraico que significa caídos, ou então ele caiu. Essa é a tradução. Mas o que aconteceu? A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, ela traduziu esse termo, primeiramente, as versões mais antigas, nascidos da terra, e depois as traduções mais novas do grego traduziu essa mesma palavra por gigantes, que é gigantes. Mas o que acontece? Não é a tradução da palavra. Você pode pesquisar quanto você quiser aí na internet, que você vai ver que essa palavra nefilim significa caídos, significa aquele que caiu. Então, ou seja, traz uma conotação de caído quem? Os anjos, que o Novo Testamento vai dizer que caíram da presença de Deus, que caíram da sua obediência a Deus, que não guardou a sua morada, mas eles quiseram fazer coisas diferentes. Por exemplo, isso é possível? Claro que é, porque pensa bem, quando a narrativa que nós temos que Lúcifer, Satanás, desobedeceu a Deus e quis ser maior do que Deus o proibiu dele agir dessa forma? Não proibiu. O que Deus fez foi não deixar ele concluir o seu intento, mas Deus não proibiu dele fazer o que ele quis. Assim também esses anjos, Deus também não os proibiu de extrapolar a regra que Deus havia estabelecido, mas o que Deus fez? Não permitiu que isso permanecesse. Por isso nós vamos encontrar, deixa eu ver se eu coloquei aqui, 2 Pedro 2,4, diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo, tá? Nós temos muito isso no Novo Testamento, capítulo, se eu não me engano, capítulo 9 de Apocalipse, vai dizer que esses anjos poderosos estão trancafiados debaixo do Hades, estão em cadeias eternas, ou presas, reservados para o momento certo em que Deus vai permitir que eles sejam soltos, tá? Então, o Novo Testamento nos ajuda a entender esse mistério aqui, dos anjos, ok? Então, para encerrar, é isso aí. O dilúvio e a Torre de Babel será o próximo encontro, a próxima parte que nós vamos estar trabalhando. Ok, irmãos? Deus abençoa. Posso ouvir um amém? Posso ouvir uma salva de palmas no nome do Senhor Jesus? Deixa eu falar aqui, olha. Eu não sei se ajudei ou se compliquei, mas é isso que é a Bíblia. A palavra de Deus, ela não é fácil para a gente compreender. Nós precisamos gastar tempo, pagar tempo. E vou dizer para você, já estudei isso muitas vezes, mas esses dias todos eu tenho me dedicado no mínimo 2, 3 horas por dia para poder trazer de uma forma bem mais clara para vocês, principalmente escrevendo, porque depois vocês podem pesquisar, vocês podem, tá? E a gente não ficar com interpretações
que nós achamos que é a tradução, mas não é tradução, é interpretação. E que eu acho particularmente errado. Eu não posso dar uma interpretação em um texto sem dizer também qual é a tradução. Por exemplo, se eu digo, como eu falei da cidade de Nod, se eu digo que Nod significa errante, vagabundo, peregrino, fica bom, todo mundo vai entender. E condiz com que Caim estava dizendo, mas o tradutor não traduz, ele deixa lá o negócio, né, para complicar. Se eu vou, as traduções mais antigas, não traduz a palavra Nefilim por gigante, deixa lá Nefilim. Deixa lá, mas aí alguém quer interpretar. Não, eu vou dar uma solução nisso. Eu vou colocar que é gigante. Mas de onde você tirou isso? Como é que eu posso dizer uma coisa se o texto não está dizendo, se eu não tenho nenhum parâmetro para poder dizer isso? Amém, irmãos? Isso é o estudo da palavra do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui